decidiu adiar o Enem por até 2 meses, segundo uma nota que foi divulgada há pouco pelo INEP. Que ano foi esse na educação? A gente mostrou logo na abertura algumas notícias para você lembrar o que aconteceu nos últimos meses. Um trabalho incrível do nosso querido editor Edu Palácio. Bom, por causa da pandemia do coronavírus, como vocês viram, as escolas fecharam. As crianças tiveram que assistir às aulas de casa. Claro, quem conseguiu fazer isso. Aí teve uma novela em relação ao Enem e agora, depois de 8 meses de pandemia, a gente começa a ver algumas escolas reabrindo. Mas qual, de fato, é o impacto de tudo isso no aprendizado dos alunos e como os pais têm lidado com isso? Os professores, assunto de hoje aqui no nosso CNN Tonight. Canal, a gente já fala que o ano está sendo difícil por causa da pandemia e ainda tem a preocupação com a educação, né, que é extremamente importante. Bastante. Eu estava fascinado com o vídeo do Edu Palácio. Ele entrou aqui, ele era uma Educasa e agora já é Palácio, cresceu enormemente. Parabéns, Edu. E existe uma questão importante, gente. É claro que as escolas foram muito afetadas, mas é muito incômodo para mim, ou seja, para um professor, que a gente discuta tanto critérios para abrir bar e tenha demorado tanto para abrir escola. Os bares são uma atividade muito importante, mas a última coisa que está abrindo são as escolas e os teatros, ou seja, cultura e educação. E nós discutimos com tanta exatidão as regras de segurança em outros setores que eu considero não tão estratégicos e agora vamos discutir escolas. Não é um ano perdido, eu acho que para as escolas privadas, com alunos com muitas condições, foi um ano de adaptação. É um ano muito difícil para a escola pública e para os alunos com menor condição social. É muito difícil. Vamos aumentar já esse gap que existe entre os modelos de escola e pior, nós estamos semeando uma desigualdade que vai florescer ainda mais num solo que já é desigual por estrutura. E se a gente falar desse cenário menor, a gente falou bastante sobre como a pandemia acelera alguns processos e evidencia ainda mais algumas coisas, como, por exemplo, a desigualdade. E a gente viu, né, crianças que não tinham nem computador, nem acesso à internet e não tinham como estudar. Então, as famílias também estavam em problemas totalmente diferentes. Né? Completamente diferentes. Eu acho que tem duas coisas no que o Karnal falou que são muito importantes. A gente discutiu recentemente a segunda onda na Europa e o que a gente vai verificar lá é que eles estão tentando muito mais conseguir fechar algumas coisas e manter as escolas abertas. Então, diferente dessa dinâmica que o Karnal descreveu aqui. E sobre o que você falou, Mário, eu tenho um dado aqui, estimativas feitas pelo IPEA mostram que em 2018 cerca de 16% dos alunos do fundamental e 10% dos alunos do ensino médio não tinham acesso à internet. E quase a totalidade desses alunos excluídos digitalmente estão na rede pública. Então, me espanta muito ver essas notícias mostrando que a gente demorou tanto para compreender a necessidade de adiar o Enem. Então, além da gente aprofundar a desigualdade, a gente percebe esse descaso com a desigualdade que se apresenta. Aliás, falando sobre o Enem, lá em abril, maio, saiu um levantamento com dados do site do INEP, dizendo que mais de 42% dos candidatos não tinham acesso, não tinham computador em casa na região norte e nordeste. Isso era ainda mais grave, esse índice chegava a 70% e 1 em cada 4 candidatos não tinham nem acesso à internet, o que levantou aquela hashtag Cancela Enem, a gente lembra, né? Mostrou na nossa abertura.